Bom dia, turma do segundo ano. Estamos começando aqui mais uma aula, tá, com o professor Jader. Vamos dar continuidade aqui aos nossos sistemas. A gente vai fazer uma revisão sobre o sistema circulatório, ou também chamado de cardiovascular. Tudo bem? Aí, esse conteúdo é o nosso conteúdo de Biologia 2, ele está no capítulo 27, tá? Como todos sabem, eu sou professor da sede do Benfica. Então, nosso sistema cardiovascular, gente, é um sistema extremamente importante, porque a gente está falando do coração. E o coração, ele é um órgão propulsor, é ele que vai transportar esse sangue, né? Sangue que é importantíssimo, porque vai ter um conjunto de células dentro dele, principalmente as hemácias, vão transportar aí os gases respiratórios, vão transportar os nutrientes para todas as células do meu organismo. As nossas células, acompanha aqui, que eu vou estar sempre grifando aqui com a caneta em vermelho, as nossas células, elas precisam de oxigênio, de nutrientes, elas precisam eliminar, por meio do seu metabolismo, o dióxido de carbono, tá? Porque na respiração celular, a gente capta o oxigênio, tem todo um metabolismo dentro da célula, e esse metabolismo, ele gera resíduo, e esse resíduo é o CO2, que ele precisa ser eliminado do teu corpo a partir do movimento de expiração, que é justamente o ato de você expelir esses gases, tá? Dentre outros processos. Então, para isso, o nosso organismo ele vai realizar essas trocas de substâncias, né, com meio extracelular através de um sistema baseado na circulação do fluido, que é justamente o nosso sangue. Então, é importantíssimo a gente ter esse componente dentro do nosso corpo. O nosso sistema circulatório, gente, já que a gente está trabalhando no sistema cardiovascular humano, ele é um sistema fechado. Quando a gente chama fechado, a gente diz que esse sangue ele flui dentro de vasos, que a gente vai ver que são as artérias, as veias, né, as vênulas e os capilares. Então, nós temos o coração como nosso órgão propulsor, localizado, né, no centro do nosso peito, só que um pouco mais à esquerda. Nós temos os vasos sanguíneos e nós temos justamente o sangue, que ele é um tecido, ele é líquido e totalmente viscoso, tá? Já demais para mim tecido tinha que ser uma coisa bem palpável, né, mais rígido. Não. Nós vimos no primeiro ano que o tecido ele tem que ser composto por várias células. Ele pode ser de natureza rígida, como o osso, ele pode ser de natureza mais sólida, como o tecido epitelial, conjuntivo, e a gente tem o de natureza mais fluido, que é justamente o sangue. Tudo bem? Dando continuidade, gente, a gente tem que entender que o sangue ele é constituído por duas partes. Uma parte que é chamada de plasma, que é a parte líquida. Já demais o sangue tem uma parte sólida? Tem. A parte sólida são chamados de células sanguíneas ou elementos figurados, que correspondem a 45%. É nessa parte, moçada, onde vão estar as células, as hemácias, os leucócitos, as plaquetas. São as células que vão desempenhar funções específicas no meu corpo, tá? Então, põe na cabeça, o sangue ele não é só líquido, ele é líquido e sólido. E o sólido é composto por essas células. Claro que a gente não vê olho nu. Eu só vou conseguir observar essas células a partir do microscópio. Vem comigo. Então, a primeira célula que a gente vai trabalhar que compõe a parte dos elementos figurados são os eritrócitos, mas eles também são chamados de hemácias ou glóbulos vermelhos. Tudo bem? Quais as características? Eles são côncavos, não tem núcleo, tá? Lembrar que hemácias de mamíferos, nossa, não possuem núcleo. Por quê? De acordo com a evolução, esse núcleo saiu para poder dar maior espaço para a hemácia captar os gases respiratórios e transportar, tá? É a teoria mais aceita, tá? E é a que a gente acredita. Mudam de forma para poder se adaptar aos capilares, são vermelhos devido a um pigmento chamado hemoglobina. Esse pigmento é que vai dar essa característica avermelhada. Lembra lá em vitaminas que eu preciso do ferro, né, que é um sal mineral, desculpa, lembra lá do ferro, que é um sal mineral, que ele vai se associar à hemoglobina para auxiliar o transporte de gases. Então, não tem que ter só hemácia. Eu preciso que ter o sal mineral, eu preciso ter o pigmento para dar coloração e auxiliar no transporte. Tá aqui ele, a presença do ferro, e são as mais abundantes no meu sangue. Função, gente, transporte. Principalmente de quê? Oxigênio e o CO2 que vai ser expelido, que ele é fruto do metabolismo da célula.
Nós temos os glóbulos brancos ou leucócitos, ele tem uma forma irregular, ele já tem núcleo, ele tem a capacidade de emitir pseudópteros, que são pés falsos ou falsos pés, que é justamente projeções citoplasmáticas do corpo dessas células para poder englobar bactérias, né, vírus, já que ele faz a principal função é a defesa do organismo, né? E aí isso se chama fagocitose, que englobar partículas sólidas, né? Mas nós sabemos que tem a pinocitose, que é quando essas células englobam partículas líquidas. Ele consegue mudar de forma e sofrer a diapedese. Ele consegue sair do capilar sanguíneo e até o tecido, né? E aí a gente vai até ver o sistema linfático no final da aula e vocês vão compreender essa diapedese, tá? Não tem cor, eles são incolores, não é como a hemácia que tem hemoglobina. E a outra célula principal, gente, é a plaqueta, ou chamada de trombócito. Trombócito por quê? Porque lembra trombo, e trômbulo é coagulação, é fechar lá a passagem do ferimento. Ah, eu me cortei, mas a partir de um determinado momento, aquele ferimento ele vai criar uma cicatriz, ele vai fechar. E ele fecha por quê? Por conta dessas plaquetas. Aí a gente lembra até a questão da dengue, né? A gente sabe que nessa doença causada por um vírus e transmitido pelo Aedes aegypti, o mosquito, ele diminui o número das nossas plaquetas. Então, a gente tem dificuldade de coagular, tá? Então, é muito perigoso, por quê? Porque a gente pode ter uma hemorragia. E se não ocorrer essa coagulação, eu vou ter sérios problemas dentro das minhas artérias, das minhas veias. Então, são fragmentos de células, não tem núcleo, como as hemácias, sem forma definida, tá? Auxilia na coagulação sanguínea, impedindo hemorragias, tá? Lá na lesão, no local onde foi lesionado, e vão auxiliar na reparação dos meus vasos sanguíneos. Tudo bem? Plasma, gente, que é a parte líquida do sangue, que está aqui, ele corresponde a 90% dele água. 90% desse plasma, ele é água, mas tem sais minerais e tem algumas substâncias orgânicas, que é carboidrato, lipídio, proteínas, vitaminas e vários hormônios. Função, o transporte dos elementos figurados no sangue, né? Ele vai auxiliar nessa fluidez, tá? Tanto de nutriente quanto os meios excretores, né? A gente viu aí a questão do CO2 e dos hormônios, estudamos em sistema endócrino, os hormônios eles são lançados na corrente sanguínea para poder ser transportado pela corrente sanguínea, função de regular e distribuir calor pelo meu corpo e desempenha funções na coagulação do sangue devido à proteína, né, chamada de fibrogênio, que está justamente aqui no meu plasma, tá? Quando a gente fala de sangue, esses elementos figurados, gente, ele tem vida curta. Por exemplo, as hemácias no nosso corpo, ela tem em torno de 120 dias, né? Em torno de 4 meses. Depois elas são degradadas lá no meu baço e no meu fígado. E a minha medula óssea é que vai estar produzindo mais células sanguíneas, principalmente, né, as hemácias ou eritrócitos. Eles são renovados constantemente, que é justamente para poder nos dar esse transporte desses gases, de nutrientes. A gente não pode viver, né, sem isso. Por isso a importância, gente, até nesse período, né, de coronavírus, a gente está vendo aí várias campanhas e a importância que se tem de fazer a doação de sangue. Então, depois pesquisem, falem com os pais de vocês, com os familiares, quem puder doar sangue, né, para ajudar essas vidas. A produção, ela é designada, chamada de hematopoiese e ocorre dentro da medula óssea. Os leucócitos, gente, eles já são produzidos a nível de órgãos linfóides, que é o meu baço, o fígado e os gânglios linfáticos, tá? E aí nós temos as diversas funções. Vamos passar aqui rapidinho para a gente poder entender que funções são essas. Transporte. Põe na cabeça, ele transporta, mas ele transporta o quê? Gases, oxigênio, ele transporta nutrientes, ele transporta produto de excreção, lembra de CO2. Pensa numa letra. Transporte de hormônio, defesa do organismo, coagulação e vai regular a minha temperatura corporal. E aí, gente, depois que a gente sai de sangue, a gente precisa entender como esse sangue ele é transportado. Esse sangue ele é transportado dentro de 3 locais principais: artérias, veias e capilares. E é nessa sequência de calibre, do mais grosso para o menos grosso, a grosso modo mesmo, tá? O calibre é a distensão, né? É o canal, é justamente a parede, né, espessa desse vaso que vai transportar esse sangue sobre alta pressão ou sobre baixa pressão.
Então, a gente observa aqui que as artérias ela têm parede espessa, bem mais espessa, ó, bem mais grossa. Observa aqui na imagem. Ela tem várias camadas de células. Essas camadas elas são bem elásticas para dar uma certa movimentação e transporta o sangue. Ele vem sob pressão, alta pressão, principalmente saindo do coração. É tanto que a gente vai ver que a principal artéria é a artéria aorta. A artéria aorta que está lá no lado esquerdo do nosso coração, ela sai, né, sob grande pressão para transportar esse sangue arterial rico em oxigênio do meu coração para todo o meu corpo, tá? As arteríolas elas já são menores que as artérias, mas ainda recebem essa pressão um pouquinho ainda maior, tá? Elas são ramificações das artérias. Então, aonde a artéria ela não consegue chegar, ela vai se ramificando para poder chegar no mais íntimo dos tecidos. Nós temos os capilares sanguíneos, que eles são vasos extremamente finos, são muito finos, só tem uma camada de célula. A gente viu que nas artérias a gente tem mais de uma camada de célula, né? E é através dele que ocorrem essas trocas. Se a gente observa aqui o pulmão, lembra que quando nós estudamos pulmão, bem aqui na pontinha, nós temos o que nós chamamos de alvéolo pulmonar. E é lá nesse alvéolo onde ocorrem as trocas gasosas, o que nós chamamos de hematose. O que é hematose? O oxigênio sai do alvéolo e vai para o teu capilar, e o CO2, ele sai lá do teu capilar e vai para o alvéolo para poder ser expelido. Gente, nessa troca, a gente está vendo aí que ocorre uma difusão, um transporte passivo, sem gasto de energia, tá? Então, para poder ocorrer intimamente esse processo de hematose, essa difusão, eu tenho que ter um capilar bem fininho, uma estrutura bem fininha, que são justamente os capilares. Então, eles vão realizar as trocas gasosas de nutrientes, de hormônio, de células do meu sistema imunitário, e a gente já vem para cá e fala do meu sistema linfático. Olha aqui o sistema linfático. Lá no final da aula, a gente vai ver vaso linfático, a gente vai ver que a gente produz uma linfa, né? O que é a linfa? A linfa nada mais é do um líquido intersticial rico em células que fazem fagocitose, que são justamente os leucócitos. Eles têm a capacidade, observa aqui a imagem, de sair do meu capilar sanguíneo, tá aqui ele, ó, vai lá para o meu tecido para fazer a fagocitose de algumas células e muitas vezes eles não retornam. O que é que eles fazem? Eles vêm para cá, ó, para o meu capilar linfático, que fica próximo lá do meu capilar sanguíneo, né, as veias, os capilares, e aí ele vai receber justamente esses leucócitos, podendo estar ricos de bactérias, com vírus, e aí eles vão ser liberados, vão ser levados para órgão específico do sistema linfóide para poder ser degradado. Tudo bem? Isso aqui é difusão. Nós temos as vênulas, que são pequenas dimensões, já tem várias camadas de células que nem as artérias, porém ela não é muscular, ela não tem essa, né, digamos assim, essa meio que movimentação como existe nas artérias. As veias, gente, ela já tem grande calibre, a parede dela é bem delgada, são extremamente, tá, considerados reservatórios de sangue, e dentro dela apresenta válvulas venosas que vão impedir o refluxo do sangue. O sangue, gente, dentro das nossas veias, eles não percorrem de forma contínua. O sangue ele vai sendo transportado e parando. Ele vai e para, vai e para, vai e para. Por quê? Porque dentro dessas veias existem o que nós chamamos de válvulas. Porque essas válvulas elas empurram e fecham para que o sangue não retorne. Como é que o sangue está lá nas minhas pernas, eles vão chegar até o meu coração se ele está contra a gravidade? Então, para ele subir, ele precisa desse esforço, ele precisa de um impulso, de um empurrão. E quem vai fazer isso são essas válvulas impedindo esse refluxo, ok? E aí chegamos no nosso coração, tá? Coração, órgão extremamente importante. Ele é formado por um órgão muscular chamado de miocárdio. Existe um tecido exclusivo para ele, tá? Quando nós estudamos tecido muscular, nós vemos o tecido muscular estriado esquelético, o liso e o cardíaco. Galera, um tecido exclusivo para ele. Por quê? Porque esse órgão ele é extremamente importante. É ele que vai bombardear, vai bombear todo esse sangue, esses elementos nutritivos para o teu corpo, tá? E vai receber esses excretas e liberar, tá? Durante a respiração. Então, ele é formado, o nosso coração, por 4 cavidades. 2 aurículas, direita e esquerda, e 2 ventrículos, também direito e esquerdo.
a gente vai ver que as aurículas elas se localizam em cima e os ventrículos embaixo. Nós temos duas artérias principais, que é a aorta e a pulmonar. A aorta, ela leva sangue arterial para todo o meu corpo, saindo do coração, é o que nós chamamos de grande circulação. E a artéria pulmonar, ela leva um sangue venoso. Olha aqui uma dica muito importante, tá? Tudo que for arterial, gente, ela é rica em O2, tá? Tudo que é venoso, você vai lembrar que é venenoso, é ruim. Então, é CO2, que é o dióxido de carbono. E aí, esse dióxido de carbono, que é o sangue venoso, ele vai para o meu pulmão, é a pequena circulação. Então, primeiro, o nosso sistema ele é formado por duas formas. O nosso sistema circulatório, a pequena e a grande circulação. A pequena é coração, pulmão, coração. E a grande circulação, coração, todo o meu corpo e coração. Essa artéria alta que eu estou falando, ela leva esse sangue arterial rico em O2 para todo o meu corpo. Então, é a grande circulação. A artéria pulmonar, ela leva o sangue venoso do meu coração para o meu pulmão. É a pequena circulação. Gente, dica: a única artéria que leva sangue venoso rica em CO2 é a artéria pulmonar, porque normalmente as artérias levam sangue oxigenado, ou seja, arterial. E tudo que é artéria sai do coração. Sai. Saiu do coração, artéria. Veia é o contrário. Entra. Tudo que entra no coração, gente, é porque eu estou no mouse, coordenação não é muito legal. Vou procurar depois algum mecanismo para tentar melhorar essa letra. Então, tudo que é veia entra no coração, tudo que é artéria sai, põe na cabeça. A veia, nós temos a veia cava superior e a inferior, que vão trazer esse sangue venoso de todo o meu corpo, tá? Tudo aquilo que é ruim, rico em CO2, vai vir entrar no meu coração por essa veia cava superior e inferior, e a veia pulmonar, que traz sangue arterial ao coração, vindo lá do pulmão, que participa da pequena circulação. Então, a única veia que leva sangue arterial, que é rica em O2, moçada, é a veia pulmonar, porque normalmente as veias elas levam sangue venoso, rico em CO2. Vamos para a próxima imagem que vai ficar melhor de você entender. Então, observa. Nós temos aqui, eu sempre falo para os meus alunos, né, os meninos lá do Benfica, eles sabem. Quando eu olho para uma questão de sistema circulatório, o meu lado direito, a minha mão direita vai corresponder ao lado esquerdo do coração. Então, é o inverso. O que é o direito vai lá para o outro lado e o que é o esquerdo vai lá para o meu direito, tá? Então, essa parte em azul aqui que vocês estão vendo, ó, o átrio direito, AB, né? O aurícula direita, o ventrículo direito, tá? Aqui o átrio esquerdo, e aqui o ventrículo esquerdo. 4 cavidades, o átrio se comunica com o ventrículo direito por meio da válvula tricúspide, que ela tem essas 3 preguinhas. O átrio esquerdo se comunica com o ventrículo esquerdo por meio da válvula bicúspide, tá? Ou também chamada de válvula mitral. Tá aqui a aurícula esquerda, tá aqui também o que nós chamamos de válvulas semilunares, tá? Muito importante a gente falar, gente, que essas válvulas semilunares, tá? Elas justamente auxiliam no controle da sístole e diástole, que é o movimento dos batimentos cardíacos do coração. Sístole é a contração, diástole é justamente o relaxamento. Vamos já ver sobre isso, ok? E aqui o ventrículo. O que é que acontece? Está aqui a veia pulmonar, gente. Acompanha comigo. Durante o transporte desses gases, desse sangue dentro do meu corpo, eles vão passar por todas essas artérias, aliás, por todos esses átrios, ventrículos, que eu mencionei para vocês, por meio dessa veia pulmonar, tá? E por meio dessa artéria aorta, artéria pulmonar, o ventrículo esquerdo, ok? Seguindo. O ciclo cardíaco. Como é que ocorre esse ciclo cardíaco? A gente consegue observar aqui na animação que esse átrio aqui direito, ele se comunica com esse ventrículo esquerdo e tem um momento que ele jorra, né, ó, essa setinha jorrando sangue. E esse sangue ele enche aqui no ventrículo e depois é levado para algum lugar que é o pulmão. Então tudo que sai do meu lado direito, ele vai para o pulmão. Tudo que sai do meu lado esquerdo, ele vai para o meu corpo, tá? Então, quando o átrio ele está aqui em cima, ó. O átrio aqui em cima e o ventrículo embaixo.
Quando o átrio sofre sístole, que é a contração, o ventrículo ele sofre diástole, ele relaxa para receber esse sangue. E aí o que é que acontece depois? O movimento troca. O ventrículo sofre de sístole, o átrio se relaxa, que é a diástole, e essa sístole ventricular é para levar esse sangue lá para o pulmão ou para o corpo, dependendo da localização. No caso do lado direito, aqui vai para o pulmão. No caso do lado esquerdo, vai lá para o meu corpo. Então, gente, eles ficam, né, em sintonia, tá? Sístole e diástole constantemente, tá? Em circunstâncias normais, o batimento cardíaco de uma pessoa ele tem que estar em 60 a 80 vezes por minuto, tá? Mas isso aí vai alterar de acordo com os exercícios físicos, né? Ou com a ação do meu sistema nervoso autônomo, né? Os diversos hormônios que são liberados, como a adrenalina no momento de fuga, no momento aí de tensão. A pressão exercida pelo sangue nas paredes dos vasos dá-se o nome de pressão sanguínea. Quando essa pressão é ao nível das quando a pressão é ao nível das artérias, eu chamo isso de pressão arterial, tá? E aí essa pressão arterial, gente, ela tem que atingir uma pressão máxima de 120 milímetros de mercúrio, tá? E quando a diástole, ela tem que atingir um valor mínimo de 80 mmg, milímetros por mercúrio, é o que nós chamamos de pressão 12 por 8, que é a pressão normal. Acima de 14, já chegando de 14 por 9, já é considerado uma pressão alta, já tem uma hipertensão. Então, está tendo muita pressão sanguínea desse vaso, trazendo uma série de consequências que a gente já conhece, tá? Coisas muito importantes que a gente precisa saber é que à medida que o sangue se afasta do coração, essa pressão e a velocidade, ela vai diminuindo. Ela tem uma maior pressão próximo do meu coração, que é justamente a artéria aorta, nós vamos vê-la. Ao nível de capilar, ele atinge o valor mínimo, porque lembra que o capilar é aquele local mais próximo do tecido, mais próximo da célula. Então não tem muita pressão ali, vai ocorrer a difusão. Esses valores não podem, no entanto, diminuir mais, pois o regresso do sangue ao coração poderia ficar comprometida. Então, o que se fazer para evitar toda essa situação de pressão alta e pressão baixa? Existem as válvulas ao nível das veias e os músculos, né, que vão ficar se contraindo para poder fazer com que essa pressão aumente para ele retornar para o meu coração, já que a pressão diminuiu ao longo do seu caminho, tá? E aí, gente, voltando para a circulação, nós vimos artérias, aliás, átrios, ventrículos e os tipos de artérias e veias que estão no nosso coração. Lembra que a circulação pulmonar, né, ela é a pequena circulação. Ela faz o quê, ó? Coração, né? Pulmão, coração. E a sistêmica é justamente total, coração, corpo e coração, certo? Então, essa circulação pulmonar, ou chamada de pequena circulação, inicia com sangue venoso. Esse sangue venoso, ele é rico em CO2, tá? Ele entra no coração, proveniente de todo o meu corpo. E ele entra para onde? Se entra no coração, é veia. E quando entra no coração, sempre vai entrar vai entrar dentro do átrio, tá? Ele vai dirigir até os pulmões, lá nos alvéolos, para ocorrer a hematose, e volta ao coração para ser distribuído por todo o meu corpo. Então, ponha na sua cabecinha. Todo o transporte, tá? A circulação pulmonar, ela sempre vai começar do lado onde ele chega no coração, que é o átrio, ele passa por ventrículo e vai terminar lá no átrio, do outro lado do coração. Então, ó, essa setinha aqui em azul é o sangue venoso, rico em CO2. Essa setazinha aqui em vermelho, ela é o sangue arterial, ele é rico em O2, tá? Então, o que é que acontece? O sangue, ele chegou lá no ventrículo direito, ele saiu do átrio direito e foi para o ventrículo direito, e ele chegou nesse átrio por meio da veia cava superior e inferior. Vamos voltar aqui para a gente ver a veia cava. Olha a veia cava aqui, ó. Acontece. Mas essas veias cavas, ele não mostrou aqui, ó, tem a veia pulmonar, mas essas veias cavas, elas vão facilitar a entrada aqui, ó, no átrio direito, que é a veia cava
superior, tá aqui ela, ó, e a inferior, tá? Aí, do ventrículo direito, esse sangue venoso, ele sai do meu coração e vai para o pulmão, por meio da artéria pulmonar. Ó, a artéria sai para onde? Para o pulmão. A artéria pulmonar sai para o pulmão. É a única artéria que leva sangue venoso. Continuando, esse sangue venoso chega no meu pulmão e aqui vai sofrer o quê? A hematose, que é as trocas gasosas. Libera CO2 e capta O2. Volta para o meu coração, ó, setinha vermelha, sangue arterial, rico em O2. Ele volta para o meu coração, então ele vai entrar no meu coração. Então ele entra, quem entra no coração é o que? Veia. Por que ela se chama veia pulmonar? Porque ela entra no coração e ela está vindo de lá do meu pulmão. Então a veia pulmonar é a única veia que traz sangue rico em oxigênio. E aí chega no meu átrio esquerdo ou aurícula esquerda. Isso é a pequena circulação. Então, eu saio do meu ventrículo direito, vou pela minha artéria pulmonar, chego no pulmão, sofro hematose, volto pela veia pulmonar e entro no átrio esquerdo. Depois, a gente vai para a circulação sistêmica ou grande circulação. Aqui é a trajetória do sangue arterial, rico em O2. Então, vai começar do lado esquerdo do meu coração, porque o lado esquerdo é onde ele está, o sangue está rico em oxigênio. Então, ele entra no coração proveniente dos pulmões, tá? E aí, ele vai liberar o oxigênio para todo o meu corpo, tá? E aí, o que é que acontece? O átrio, volta aqui, ó, a aurícula esquerda foi onde o sangue chegou, por meio da veia pulmonar. Da aurícula esquerda, ele vai passar para onde? O meu ventrículo esquerdo. Ele está rico em sangue arterial, ó, setinha vermelha, O2. Beleza? Esse ventrículo esquerdo aqui, moçada, ele vai sofrer uma sístole, uma contração e vai liberar esse sangue rico em oxigênio por onde? Por meio da artéria, aorta. A artéria sai do coração. Tudo que é artéria sai. Lembra disso. E aí, essa artéria é a artéria mais importante, porque ela vai levar o sangue oxigenado para todas as células do teu corpo. Então, continua vermelhinho, ó. Oxigênio vai para todo o teu organismo. Depois, ó, esse sangue, ele volta, depois que ele vai para o teu organismo, ocorre todo o metabolismo, ele volta, né, rico em CO2. Errei aqui. Espera aí, galera. Vai dar certo. Olha só, venoso, CO2. Cheio de excreta. Aí ele vai entrar por meio da via cava superior e inferior que eu tinha mencionado antes, no teu átrio direito. E dali vai passar para o teu ventrículo direito e vai seguir todo o percurso, tá? Então, essa foi a circulação sistêmica ou grande circulação. E para finalizar, a gente vai falar um pouquinho da linfa, né? A linfa ela é um líquido, tá? É um fluido constituído por plasma, tá? E pelos glóbulos brancos que vão atravessar as paredes dos capilares sanguíneos para o espaço intersticial, que é justamente as células. Ou seja, a gente observa aqui nessa imagem para a gente poder concluir que existe a linfa intersticial. Essa linfa intersticial ele está chamando aqui de sete, ó. O que é o interstício? É a zona entre o capilar, tá? Sanguíneo e o capilar linfático. Esse fluido ele se encontra no tecido. E a linfa circundante é a linfa que está aqui dentro, ó, no interior do vaso linfático, que é justamente o número 9. O que é que acontece? Esses glóbulos brancos, esses leucócitos, você observa aqui na setinha amarela, ele consegue sair do capilar e fazer fagocitose de corpos estranhos que estão aqui, ó, nesse meio aqui que eu estou selecionando, que é justamente o meio onde tem as células, né? Ele chama de 6, onde tem as células. Ele faz a fagocitose, ele pega tudo aquilo que é de ruim e muito dele não volta para o capilar sanguíneo, ele vai lá para o capilar linfático. Então é uma ordem, ó, galera. Não vamos levar isso que é de ruim para o sangue, não, porque o sangue já está levando CO2, está levando coisa boa. A gente vai lá para o capilar linfático, e de lá a gente vai para os órgãos importantes, que são chamados de órgãos linfóide, para onde essas bactérias, esses micro-organismos, eles possam ser degradados. Tudo bem?
Com isso, a gente encerra aqui a nossa revisão de sistema circulatório. Espero ter contribuído aí com o aprendizado de vocês, tá? E espero que vocês estejam se cuidando, tomando as devidas medidas de prevenção e fiquem em casa, né, galera? Qualquer dúvida é só me procurar. Até a próxima. Tchau, tchau.